tarde aí a todos, né? Eu me chamo Thiago, sou professor e coordenador do curso de Engenharia Civil da Univasf. Estou hoje aqui para trazer, né, com muito prazer aí, o professor, o doutor aí, Eduardo Martins Fontes do Rego, para falar sobre a verificação e dimensionamento de elementos de aço sob a força de tração ou compressão, utilizando o aplicativo SteelApp NBR 8800, né? Deixa eu dar uma colada aqui. O Eduardo, ele tem graduação em Engenharia Civil, né, pela UESP, né, assim que fala, né, UESP, Universidade Estadual do Piauí. Ele tem mestrado e doutorado em Estruturas e Construção Civil pelo UNB, sendo hoje chefe do Departamento de Estruturas da UFPI e coordenador acadêmico da especialização em estruturas também da UFPI. Né? É com muito prazer, com muita honra que a gente recebe aqui na Univasf, na apresentação dele. Então, gostaria aqui de passar a palavra para ele e reforçar aí o agradecimento pela sua disponibilidade em colaborar, né, nesse momento de pandemia, onde a gente não consegue realmente desenvolver muitas atividades presenciais, mas, de alguma forma, a gente está descobrindo aí novas maneiras de trocar figurinhas, de compartilhar conhecimentos, que foi uma janela de oportunidade que a pandemia acabou fornecendo para a gente, né? Então, muito obrigado aí, viu? Sem dúvida, Wagner. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho junto à Univasf. Comecei a acompanhar por meio da Anailde. Acompanhei as 3 primeiras palestras na área de estruturas, sobre incêndio em estruturas de madeira, sismos e detalhamento de estruturas de concreto. E agora eu até tenho uma tarefa difícil, né? Porque foram muito boas as demais, mas eu pretendo apresentar algo que também é importante, agora na área de estruturas metálicas, especificamente o aço. Então, meu nome é Eduardo Fontes, eu coloquei aqui do lado meu nome, e o título da apresentação de hoje, já foi falado pelo Wagner, o foco principal é neste aplicativo. Então, quem não baixou ainda, dá tempo até a gente começar a apresentação. O ideal é que você acompanhe essa apresentação pelo celular e só então, né, a gente começar mesmo, de fato, a aplicar a verificação e dimensionamento desses elementos no aplicativo. Bem, em relação ao tema, é fácil entender a importância, vai ficar mais claro ao longo da apresentação, então vou fazer uma reapresentação sobre mim, que eu me formei aqui na Universidade Estadual do Piauí, no Piauí mesmo, e aí depois eu fiz a pós-graduação na Universidade de Brasília e atualmente sou professor da Universidade Federal do Piauí. Então essas 3 casas é onde eu obtive boa parte, tudo da minha formação como engenheiro civil, e tenho explorado um pouquinho isso. Em relação ao aplicativo, que é o tema da palestra, foi desenvolvido como um trabalho de conclusão de curso. Aqui já estou mostrando a interface do aplicativo SteelApp NBR 8800. Foi desenvolvido por esse rapaz aqui, hoje engenheiro civil, que é o Rodrigo. A gente apresentou esse aplicativo em alguns lugares, aqui é num simpósio, aqui foi no Rio Poti Shopping, no dia C da ciência. Então, foi um trabalho que a gente pôde aproveitar de diversas formas, e no final do trabalho de conclusão de curso, a gente gerou um registro de propriedade desse aplicativo, desse software. O foco do aplicativo é o dimensionamento de elementos de aço sob tração, são estas as seções transversais, e elementos sob compressão axial. Aqui também são as seções transversais. Quem já usou, eu vou mostrar uns exemplos diferentes, e para quem não usou e depois utilizar, você pode enviar um feedback para a gente melhorar, né? Sempre dá para melhorar alguma coisa dentro do próprio aplicativo. Na apresentação, eu decidi dividir, primeiro a gente fazer algo sobre os elementos comprimidos, e depois sobre elementos tracionados. Não vai ser um tutorial, propriamente dito, a apresentação, porque à medida que a gente for utilizando o aplicativo, eu vou explicando como é feito o dimensionamento
de um elemento sob compressão e de um elemento sob tração. Tudo ok? Todo mundo com o aplicativo aberto aí? E a gente vai começar, de fato, esse hands-on. Então, inicialmente, a gente vai estudar os elementos comprimidos. Como é que é feito isso dentro do... Ótimo, a Vitória já respondeu ali. A gente vai iniciar com os elementos comprimidos, especificamente, escolhi aqui o perfil com seção I, que é bastante utilizado para esse tipo de elemento estrutural. Tá? Então, para isso, a gente vai resolver um exemplo. Não vamos resolver a estrutura toda, podem ficar tranquilos, vai ser só um elemento estrutural dessa estrutura como um todo. Aqui são algumas propriedades, vou ser bem direto, porque a gente tem duas partes para resolver, né? Então, aqui é a propriedade do aço, o comprimento de um trecho aqui do pilar, de um trecho a outro, comprimento de 3 metros. Esse exemplo, eu peguei, ele está adaptado, mas eu peguei desse material da CBCA. Então, é basicamente o que tem na CBCA, eu fiz nesse exemplo, para a gente ter uma base para quem quiser estudar depois de forma aprofundada. Então, quando a gente vai começar um projeto, naturalmente, um projeto estrutural, a gente tem que levantar os carregamentos, né, as ações e combinações de cargas que atuam nessa estrutura. Então, considerei aqui, ó, laje, ação do vento, peso próprio, revestimento, carga de serviço, valores na escada, da carga do forro, enfim. E aqui eu fiz algumas combinações de carregamento. Observei que essa combinação de carregamento, do peso próprio, carga acidental e ação do vento a 90 graus, aplicada nessa estrutura, especificamente para esse pilarzinho aqui, gera uma carga de compressão de 753,78 kN. Apesar de eu ter colocado aqui a ação do vento, você já deve estar imaginando, poxa, então aqui provavelmente tem um momento fletor atuante. A gente vai desconsiderar essa solicitação lateral, né? Vamos trabalhar só com essa carga vertical, axial. E aí, no dimensionamento, naturalmente, quando a gente tem a força, o que a gente quer saber é qual perfil que vai resistir a esse carregamento. A gente já selecionou e que vai ser o perfil I. Então, quem está com o aplicativo em mão, já clica no perfil I e vamos para frente. A resposta que a gente vai encontrar, depois de fazer todo o processo, vai ser essa aqui. O que a gente vai aprender é como chegar nessa resposta de uma maneira legal, porque eu não vou apresentar só encher os branquinhos, né, do aplicativo, as lacunas. A gente vai entender um pouco, uma espécie de resumo de como é feito o dimensionamento, a compressão. Então, para chegar nessa resposta, primeiro eu tenho que entender como é que eu faço o dimensionamento, a compressão. Muitas pessoas, alguém, não sei quem já está formado, quem está estudando, fica fazendo o curso agora, mas naturalmente lembra desse símbolozinho, que é o Ki, né? Coloquei de propósito essa luz aqui, né, para lembrar de Dragon Ball, que tem aquele Ki, que é o poder. Então, no dimensionamento, a compressão, o Ki é o poder, ele que determina quanto vai ser resistente um perfil baseado em diversos parâmetros geométricos e parte deles relacionados ao material. A fórmula da resistência à compressão, só um momento, Wagner, eu estou muito rápido, estou muito devagar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Pode continuar. Pode arrochar, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a fórmula que é dada pela norma, que depende do valorzinho de Ki. Esse valor de Q está relacionado à flambagem local, área bruta da seção transversal, aqui é uma propriedade do material, tensão de escoamento, um coeficiente de minoração da resistência. Lembrem-se dessa fórmula, porque a gente vai precisar dela mais na frente. Sabendo disso, eu vou determinar uma resistência de um determinado perfil. Bem simples, né? Mas envolve uma série de cálculos até chegar nesse valor final. Voltando para o aplicativo, o que eu vou fazer agora é preencher os dados e então obter aquele valor de resistência que, necessariamente,
tem que ser maior ou igual ao valor da solicitação. Caso contrário, eu não tenho um perfil adequado para resistir à carga de compressão. Então, agora como uma forma de apresentação do aplicativo, aqui você pode selecionar perfil laminado ou soldado. Então, a gente vai usar o perfil laminado. Essas informações são tabeladas. Aqui existe uma série de perfis cadastrados. Então, você não precisa olhar lá na tabelinha da Gerdau, já está aqui, só do ponto. Já vem também como default essa propriedade e essa aqui, que é do módulo de elasticidade, é transversal e longitudinal, mas pode ser modificado. Com relação ao aço, eu só preciso da tensão de escoamento, como diz a fórmula, e aqui a solicitação de carga. Então, substituir a tensão de escoamento, é bem rápido o processo, então acho que aqui vai ser rápido, viu, Wagner? E os demais. E a solicitação de cálculo também substituo o valor em quilonewton. Ora, mas eu nem sei qual perfil resiste, então eu vou colocar qual aqui. Pode deixar aí o primeiro. O próprio aplicativo ele vai te dar uma resposta inteligente, a gente vai ver isso daqui a pouco. Esse perfil que está selecionado apresenta todas essas propriedades geométricas. Tá? Uma vez que foi preenchido esse campo inicial, aí a gente desce mais um pouquinho o aplicativo e passamos para outra etapa, que é relacionada a esbeltez, muito importante para peças comprimidas, tem uma leve importância para peças tracionadas. No caso aqui, pode acontecer 3 situações, eu diria que até 4, está faltando um aí, vamos dizer assim. O pilar, o elemento sob compressão, ele pode acontecer a flambagem em torno do eixo X, flambagem em torno do eixo Y, e essa flambagem por torção. E ainda tem outra, que é a flambagem por flexotorção. Quem já fez esses cálculos, também quem não fez não tem problema, sabe que aqui tem umas fórmulas, principalmente para esse caso aqui, que são bem grandes e até um pouco complicadas de entender o seu funcionamento. Em resumo, o que é que a gente precisa saber? Que esse pilar, que tem 3 metros de comprimento, tem que ter um índice de esbeltez menor que 200 para estar dentro da normativa, dentro da NBR 8800. Então, substituindo essas 3 condições aqui de comprimento, vezes coeficiente de flambagem, considerando que aqui é apoio e apoio, então eu tenho o mesmo valor para todos os 3, de 300. Esse NE aqui é a menor carga que faz com que o pilar entre em processo de flambagem. Tá? Então, é isso que eu estava falando das fórmulas. Né? Principalmente para esse valor de NE é obtido por uma fórmula muito complexa. Substituindo aqui os valores de 300 e clicando em verificar, a gente obtém que o índice de esbeltez é de 135, tem que ser menor que 300. Para o caso de edificações, para pontes, esse valor é de 120. Aqui está configurado sempre para 200. E o valor dessa carga crítica de flambagem, carga elástica de flambagem, é de 179,8. Como foi que o aplicativo obteve este valor de 179,8? Ora, nessa hora a gente precisa buscar umas informações importantes. E aí, tem que fazer algo que eu gosto muito, que é de pescar. Mas essa aqui é uma pesca diferente. Né? Então, lá no símbolozinho, onde tem o perfil I, quem está com o aplicativo, clica em cima. Clique em cima, porque vai aparecer um fluxograma com todas as formas que você precisa para realizar um dimensionamento aqui, a compressão desse tipo de perfil. E aquela carga elástica de flambagem está aqui, olha, a fórmula que eu falei, que é um pouco mais complexa. Né? Tá ótimo. Então, voltando para a situação, a gente verificou aqui esbeltez, tudo ok. Agora eu preciso entender o que acontece em relação à flambagem local. Então, o processo de determinação da resistência à compressão, que é o processo final, né, o resultado que a gente espera, depende da flambagem global, mas também depende da flambagem local. No caso da flambagem local, esse valorzinho de Q que a gente determina. Qual a influência da flambagem local na resistência à compressão?
Isso vai depender das chapas constituintes do perfil. Então, começando aqui pela alma, o que a gente faz é determinar uma largura efetiva, lembrando, aqui é mais uma revisão do que uma aula, né? Porque para usar o aplicativo já tem que ter essa noção inicial. Qual a determinação para a flambagem de local de alma? É você determinar uma largura efetiva. O que é essa largura efetiva? Em outras palavras, olha, devido à flambagem, dependendo da carga e da esbeltez dessa chapa, parte do perfil é desconsiderado na resistência à compressão. Né? Dentro dessa possibilidade, o que é que a norma diz? Olha, aqui vai ser um cálculo iterativo, mas você pode diminuir seu trabalho considerando essa tensão atuante como sendo igual à tensão de escoamento. Quem já fez esse cálculo sabe que isso é conservador, a própria norma deixa isso bem claro, só que o aplicativo, o SteelApp, ele já faz isso de forma otimizada, encontrando a verdadeira largura efetiva. Né? Lembrando que, como aqui é apoiada e apoiada, tem uma resistência pós-flambagem. No caso da mesa, a gente não determina uma largura efetiva. O que a gente faz é determinar uma tensão média, baseada na distribuição de tensões nessa abazinha aqui, né, essa largura e nessa espessura. E aí tem umas fórmulas na norma para fazer isso. Então, resumidamente, a gente tem o índice de esbeltez, que seria a largura por espessura, e o nível de tensão atuante e resistente, vai depender de como você está olhando para o gráfico. Então, quando o índice de esbeltez é muito alto, a gente trabalha num regime elástico, que é isso. A flambagem ocorre em regime elástico, nenhuma parte do perfil entra em escoamento. Aqui tem uma transição com influência das tensões residuais, tem uma fórmula específica, por isso que é uma reta. Né? E nessa parte aqui, onde o índice de esbeltez é muito pequeno, a flambagem ela não tem tanto impacto, né? Tanto que ocorre a plastificação total da seção. Bem, partindo desse princípio de flambagem local de mesa e alma, que depende das relações geométricas, a gente determina aqui. Opa! Não tem nada não, vou passar, depois a gente volta. A gente determina a flambagem local de mesa, está abaixo de um valor limite. Se não tem flambagem local, é 1. Da mesma forma, alma. Se não tem flambagem local de alma, o valor de Q é igual a 1. Depois de realizar o cálculo do valorzinho de Q, aqui no aplicativo, a gente passa para a determinação do valor de Q. E eu mostrei esse gráfico, não sei se alguém já tinha visto algum similar, com essas várias linhas. Aqui é uma crítica que eu encontro constantemente na literatura, de que a norma está ultrapassada nesse aspecto, porque ela utiliza uma única curva de resistência, valorzinho de Q aqui, de redução, para todos os perfis, né? Perfil I, perfil cantoneira, perfil U, sendo que poderia ser uma curva dessa daqui para cada tipo de perfil, já que os cálculos que a gente faz hoje, basicamente são todos automatizados via computador, o que quebraria a justificativa inicial do problema de cálculo, né? Então, esse valorzinho de Q, faltando aqui, né, ele determina quanto que vai reduzir a resistência em termos de flambagem global. Mas, veja bem, se o perfil tem também flambagem local, ocorre aqui uma interatividade, né? A flambagem local influencia na global e a global na local. Aí fica um processo, né, em que eles trabalham juntos. Nesse caso aqui do perfil, quando a gente coloca calcular, o valor de Q é de 0,38. Então, o que significa isso? Você imagina se o perfil tivesse um índice de esbeltez muito baixo, né? Então, quase sem influência perdão, o índice de esbeltez baixo já é suficiente para entender que é uma peça curta ou com a rigidez muito alta. Aqui só há um aproveitamento de 38% dessa seção transversal, vamos dizer assim, né? Então, tem uma queda muito grande devido à esbeltez. Baseado nesses valores de Q, flambagem global e local,
aqui é propriedade geométrica do material, coeficiente de segurança, aí chegou-se a esse valor de resistência à compressão de 144,98 kN. O próprio aplicativo já mostra que é incompatível. O perfil não resiste ao esforço, porque o valor solicitante é mais de 700 kN. E, ao mesmo tempo, ele já sugere o perfil para resistir a essa carga. Então, em resumo, nossa resistência calculada é menor do que a solicitação. A norma não permite isso, não precisa ser engenheiro para saber que aí tem algum problema, né? E aí o problema tem que ser resolvido, então, e agora? O que é que a gente faz? Ora, a gente faz é resolver. Aqui já tem a sugestão de 200 por 35,9, então a gente adota o valor do perfil 200 por 35,9, perfil W, seção tipo H, indicado fortemente para peças comprimidas, pelas suas dimensões de mesa e alma serem parecidas, e substituindo esse perfil lá no comecinho, onde tem as opções cadastradas, aí ele vai te dar, após fazer todos esses cálculos, o valor de 780,77 kN. O perfil resiste ao esforço solicitante. E aí, novamente, ele mostra, mas já é esse. É essa a resposta. Então, é bem simples e rápida a utilização para peças comprimidas. Eu acho que é mais complexo de peças comprimidas, só que no aplicativo é mais simples. A gente vai ver a diferença quando olharmos para peças tracionadas. Então, antes de passar para peças tracionadas, eu queria convidar vocês para o café, né? E, Wagner, se for possível, a gente abrir um espaço aqui para tirar alguma dúvida ou ouvir alguma sugestão. O que é que você acha? Não, perfeito. Se alguém já tiver alguma curiosidade aí para tirar, alguma dúvida, acho que Isso, é. para não misturar peças comprimidas com peças tracionadas. Não seria bem uma dúvida, Eduardo. É porque eu estou acompanhando aqui pelo aplicativo e aquela primeira, eu não sei se eu coloquei alguma coisa errada, mas o primeiro exemplo que você deu, que não passava, os meus valores deram diferença do seu. Quando eu mandei corrigir, ficou tudo igual. Eu não entendi. Talvez Pois olha, eu vou querer esse feedback aí para saber o que foi que aconteceu. Eu também não sei, Então, o pior que eu não tirei. Talvez Eu devia tenha ter tirado a sido, foto. Nailde, no processo de preenchimento mesmo. A gente pode testar isso depois, eu e você. Tudo bem? Beleza. Só para te mostrar, só para te dizer, né? Esse feedback eu acho que é interessante. Mas aí, depois da correção, ficou tudo igual. Ótimo. Se mais alguém tiver... Não, é uma dúvida que eu tenho, não com relação ao problema de compressão. Teria como a gente, por exemplo, ajustar o valor do coeficiente de segurança gama 1, usar um valor diferente previsto na norma? Boa pergunta, Wagner. A gente fez isso já para o próximo módulo de elementos de viga, que não está ainda nesse aplicativo, mas do jeito que está aí, só dá para fazer como combinação normal. E se você olhar na tabela dos valores de gama 1, eles são iguais para a combinação normal, salvo engano, também são iguais aos de combinação excepcional ou de construção. Excepcional não, especial ou de construção. Na próxima correção, a gente pretende implementar essa mudança, mas foi bom você citar, eu tinha anotado aqui para falar mais depois, né, que não dá para você modificar, por enquanto. Mas eu já tenho uma solução para isso, para quem já precisar usar. Vamos supor que o coeficiente de segurança, ele é 1,10, estou lembrado agora, 1,10. E aí o excepcional, eu acredito que seja 1. Então, você pode pegar aquele valor de resistência e aumentar ele, multiplicar por 1,1, e aí você tenha o valor para a combinação excepcional. Pronto, é uma alternativa boa mesmo. É uma alternativa, é um paliativo, né? Mas o interessante é que já tem essa possibilidade dentro do aplicativo. É algo que a gente precisa melhorar mesmo. Pronto, beleza. Não foi uma dúvida mesmo que surgiu. Mas é uma coisa Mas muito boa a sugestão. Eu acho que, se quiser, a gente já pode passar
para finalizar, né? Ninguém se A ideia é... até o momento, né? Aí no final, provavelmente vão surgir aí mais dúvidas, a gente trata de uma maneira única, né? Ótimo. Pois vamos para frente. Todo mundo já tomou café, ou então água, deu uma respirada aí, eu também respirei um pouco aqui. Vamos passar para os elementos tracionados. Aqui eu pretendo ser mais rápido ainda, então se vocês não me pararem, eu vou na velocidade da luz. No caso dos elementos tracionados, eu selecionei aqui a cantoneira, porque ele é um elemento bastante utilizado, principalmente em treliças. A gente consegue ver com frequência esse tipo de elemento estrutural nas treliças. Basicamente, o dimensionamento de elementos tracionados, ele passa por esses 4 tópicos, né, que é a verificação da resistência, né, o dimensionamento, está limite último em relação ao escoamento da seção bruta, tem a fórmula aqui, não vou falar, em relação à ruptura da seção com furos, a verificação de cisalhamento de bloco e da esbeltez, né? Algumas pessoas podem estranhar. A esbeltez não são para todas as peças, tem uma especificidade, daqui a pouco eu comento, e por que também é adotado um limite de 300, segundo a norma. Então, vamos lá. Considerando esse exemplo para a cantoneira, eu trouxe aqui alguns dados, né? Primeiro, o perfil, que é um perfil cantoneira, é esse perfil aqui. Um exemplo mostrando na prática como esse perfil é utilizado, ou pode ser utilizado. Então, aqui a gente tem uma cantoneira com 2 conectores, 2 parafusos. Naturalmente, aqui também tem 2 furos, né? E aqui uma chapa Gusset, normalmente conhecida dessa forma. Então, baseado nessa estrutura real, eu trouxe algo parecido para a gente abordar, que é essa chapa. Não coloquei aqui, mas a gente vai considerar que essa chapa tem uma espessura muito maior do que a espessura desse elemento que está ligado a ela. São 2 conectores, 2 furos, espaçamento de 65 milímetros, submetido a uma carga de tração. Vou já passar os dados. E aí, é um perfil cantoneira. O que foi que eu peguei de dado aqui para a gente? Mantive o mesmo aço para a gente não ter essa mudança, explicar tudo de novo. O comprimento dessa peça é considerado de 1,65 m. Perceba que eu estou trazendo uma situação real, né? Que pode realmente acontecer enquanto vocês estiverem trabalhando, ou mesmo dentro da universidade, para quem estiver estudando ainda. E aí, o papel, né? Qual é o meu papel aqui? Me contrataram para verificar se esse perfil resiste à carga que está atuando nele. O que não me disseram qual era o perfil, então eu fui lá e medi. Estou criando um exemplo aqui agora. E observei que aqui tem uma largura de 76 milímetros, fiz lá a medição, uma espessura de 9,5, e com isso eu consegui calcular o centro de gravidade da peça em relação ao plano de ligação, plano de cisalhamento, vamos dizer assim. Com esses dados, eu também pude constatar que esse parafuso aqui tem um diâmetro de 20 milímetros, desenhei ele aqui, e a solicitação atuante, eu fiz uma estimativa, encontrei um valor de cálculo já de 193,6 kN. Então, baseado nisso, o que me contratou disse, olha, eu quero saber se ele vai resistir, se ele resiste mesmo a essa carga. Então, numa situação onde houve um aumento de carregamento que atingiu 193,6. Resiste ou não resiste essa carga? Especificamente a tração. Então, peguei esses dados do slide anterior, coloquei aqui do lado para a gente ficar relembrando, porque são muitas informações. E aí, para quem está com o aplicativo aberto, a Nailde eu sei que está. Já clica aqui na cantoneirazinha. Vai abrir algo similar a isto aqui, esta tela. Então, nessa tela, a gente vai fazer o mesmo procedimento que foi feito para peças comprimidas, só que agora a gente tem um elemento, um comportamento totalmente diferente, que é o de peças tracionadas.
Então, primeiro passo, eu não sei qual é o perfil, eu vou ter que encontrar uma forma de colocar essas propriedades no aplicativo. Então, você vem bem aqui, olha, e desliza, esqueci o nome, acho que é switch, desliza para o lado direito, que ele vai limpar os dados. Quando limpar os dados, a gente coloca as informações que eu peguei lá na obra, né? A largura de 76, a espessura de 9,5. Quando você preenche esses dois campos e clica fora ou clica novamente aqui em um dos dois, naturalmente ele vai preencher os outros. Né? Já calculou a área, a raio de giração em x e em y e o raio mínimo, que não é nem um x nem um y, é diferente no caso da cantoneira. E a inércia também nas duas seções. Então, se você não tem o perfil, você só sabe algumas dimensões, você pode ainda utilizar o aplicativo e colocar essa informação, igual eu coloquei aqui agora. A próxima etapa é colocar informações relativas ao material, preencher tensão de escoamento do MR250, ou mesmo A36, né, similares. 250 megapascal, tensão de escoamento, e a última de 400. Vou tomar uma água aqui. Então, continuando. A gente coloca a solicitação de cálculo, lembrando que é de cálculo, viu, Wagner? Aqui seria uma outra possibilidade, né, de talvez criar algumas combinações, a gente pensou nisso, mas ficaria muito grande, perderia um pouco da agilidade de usar o aplicativo. E agora, a gente tem que determinar algo que é importantíssimo nas estruturas de aço, elementos tracionados com ligações parafusadas, que é determinar a influência desse furo na resistência desta peça. Então, qual a área de furos em relação à área bruta? Né? Primeiro, a gente determina onde ocorre a linha de ruptura dessa seção para a atração, no caso é esta linha. Clica aqui na área de furos, aí vai aparecer aí no seu celular algo desse tipo. Calcular a área de furos. Então, clica aqui em calcular. É tudo bem simples, bem direto, é para ser fácil mesmo. Como é que eu faço essas contas? N é o número de furos, ou de parafusos na linha de ruptura. Aqui a gente só tem um, né? O diâmetro do conector, eu deixei aqui do lado, é de 20 milímetros. E a espessura dessa chapa da cantoneira que está conectada é de 9,5. Por que eu tenho que determinar isso? Porque eu tenho que saber a área líquida, que está diretamente relacionada à resistência à ruptura. Então, a área de furos aqui é igual a essa espessura vezes esse diâmetro, Eduardo, que é o diâmetro do conector, mais 2 milímetros de folga, mais 1,5 de dano devido ao processo de furação. Então, aqui é um furo padrão. Dá 23,5. Substituindo isso, no aplicativo, diâmetro, espessura, a gente chega aqui ao aplicar, ao clicar em calcular, ao valor de 2,23 centímetros quadrados, que tem que ser igual, né? O que o aplicativo faz é só uma conta automática. Então, você vem aqui e exporta esse valor, clica em cima. Todo mundo conseguiu colocar os dados? Clica, Vitória. Vou voltar aqui, viu? Você clica aqui, ó. AF. Não sei se conseguiu agora. Aí vai aparecer essa interface e calcular. Tá? Continuando. Vou voltar. Se você não conseguiu encontrar, Vitória, pode escrever aqui, olha, digitar 2,23. Também dá certo. Se você já tiver essa conta feita, é só substituir o valor, não precisa necessariamente calcular. Agora a gente passa para outro aspecto importante, que é o coeficiente de redução da área líquida. É clicar aqui nesse valorzinho de CT. Por que é importante? Porque quando a peça é tracionada, o fluxo de tração, o fluxo de tensão, ele vai depender muito da quantidade, do tamanho da ligação, né, o comprimento da ligação e da excentricidade, no caso aqui do perfil, em relação ao plano de ligação. Então, quanto mais, vamos supor que essa aba fosse muito grande, né,
essa excentricidade ela ia cada vez mais crescer, porque ela ia partir para a direita também. Isso reduz como é que eu posso afirmar? Reduz a eficiência do perfil em distribuir carga e transferir carga para o outro elemento estrutural. Outro impacto é também da ligação. Se a ligação tem um comprimento pequeno, a tendência é que a redução do fluxo de tensões uniforme seja muito brusco nesse comprimento que é muito pequeno. Então, a fórmula para isso está aqui, 1 menos excentricidade sobre comprimento de ligação para esta situação de ligações parafusadas. Então, coloca aí, calcular. Aqui você seleciona se a sua ligação é parafusada, se é com solda transversal ou se é com solda longitudinal. No nosso caso é ligação parafusada. Já substituí aqui a excentricidade, está mostrada à direita. Não sei se passei muito rápido o mouse. E o comprimento da ligação é a distância entre o primeiro e o último parafuso, 65 milímetros. Substituindo aqui, calculou, ele já vai te dar o valorzinho 0,65. Se der menor, ele vai te dizer que tem algum problema aí. Você tem que consertar. Exporta o valor. E aí a gente fez a primeira etapa de peça tracionada, que é essa caixinha aqui. As propriedades do perfil. A gente calculou, colocou, substituiu, e o restante também. No caso da esbeltez, ela é a recomendação da norma que seja feito para elementos que não são pré-tensionados. Por exemplo, barras rosqueadas pré-tensionadas, você não precisa verificar a esbeltez. Alguns autores acham que 300 é muito, outros não falam nada, então você vai encontrar de tudo, mas na norma tem a recomendação que o índice seja menor ou igual a 300. Substituindo o valor do comprimento, com o dado inicial, de 165 centímetros, a gente tem aqui, ó, o índice de esbeltez 110 e o índice de esbeltez máximo 300. Para a peça tracionada, de novo, parece um problema, mas não é, né? Para reduzir vibrações. E então a gente passa para a etapa final, quer dizer, média, né? Média final, que é o cálculo da resistência à tração. O cálculo da resistência à tração, o aplicativo vai pegar todas essas informações que a gente preencheu, substituir nessas duas fórmulas, no caso da escoamento de seção bruta e ruptura da seção com furos, e o menor valor vai ser o valor da resistência. Para quem não lembra, essa área líquida que é efetiva é igual ao valor de CT, que é o coeficiente de redução da área líquida, que a gente calculou ali mais atrás, que multiplica a própria área líquida, que é a área bruta menos a área de furos. Pronto. Aqui, em algumas situações, já é suficiente, tá? A gente determinaria a resistência. Mas a gente não vai parar por aqui, porque ainda existe um terceiro tópico que eu mostrei no comecinho da apresentação, que é a verificação de cisalhamento de bloco ou colapso por rasgamento. Por que ele fica à parte, né? Porque no caso de cisalhamento de bloco, vamos olhar, desliza aí. O que acontece? Quando a peça é tracionada, suponho aqui tração nesse sentido, né, daqui de baixo para cima, ocorre uma ruptura por tração e por cisalhamento. Então, quem está assistindo a palestra pode achar estranho, né? Poxa, cisalhamento de bloco, eu pensava que a gente ia verificar peça tracionada, mas o cisalhamento de bloco ocorre naturalmente nesse tipo de elemento estrutural. Então, ocorre tração, ruptura, ocorre ruptura por cisalhamento. O cálculo desse fenômeno é dado aqui, olha, a resistência ao cisalhamento de bloco é dado nessa fórmula. É um pouco grandinha, né, essa verificação, em alguns pontos que a gente tem que preencher. Especificamente para o nosso problema, considerei que o furo está na metade da aba, 38 milímetros, e aqui a força tracionada. Essa força de tração, ela pode gerar duas formas de cisalhamento de bloco, né? Pode gerar esse blocozinho aqui, ou a ruptura pode acontecer por aqui, olha, tração, cisalhamento. Tração, cisalhamento. Naturalmente,
que essa situação aqui não é a mais crítica, porque essa área tracionada aqui é muito maior do que esta. Então, você já poderia eliminar. Não tenho certeza, faz a conta, não tem problema nenhum, né? Mas supondo que a gente já tenha combinado que este caso é o mais crítico, então vamos trabalhar em cima dele. Então, o que é que a gente vai precisar, né? Cisalhamento de bloco, a verificação depende das propriedades do material e de algumas propriedades geométricas. Aqui no bloco que está em azul, eu fiz assim para destacar, essa seção é a seção cisalhada, eu desenhei ela aqui, e esta seção é a seção tracionada, aqui cisalhamento, aqui de tração. Por que eu dividi dessa forma? Porque é justamente o que pede a norma em relação a essa verificação e o que também está aqui no aplicativo. Vamos iniciar primeiro determinando essa área cisalhada. Opa! Faz o seguinte, quem está com o aplicativo, já clica aqui em cima da área bruta cisalhada. Vai aparecer isso, a área bruta sujeita ao cisalhamento. Agora a gente vai entender como é que calcula. Se você pega esse comprimento total aqui, é 2 vezes 65, né, 130, com espessura da chapa de 9,5. A área bruta cisalhada é o valor de 9,5 vezes 130. Você coloca em calcular, substitui o 130 aqui e a espessura da chapa neste outro campo e já dá um OK. Quando você der um OK, todo mundo conseguiu fazer aí? Tá rápido. Se ninguém falar, eu vou passar. Tá ótimo. Então, passou. Este é o valor da área bruta cisalhada. Além da área bruta cisalhada, que é esse carinha aqui, a gente precisa determinar a área líquida cisalhada. Então, quem é a área líquida cisalhada? A ANV, né? Clica no ANV, que aí está aqui. Ó. A área líquida é a área bruta menos a área de furos. Quando a gente olha para cá, nessa linha, né? A gente passa por um furo e metade de outro. Então, é a área bruta menos um furo e meio e o valor do diâmetro e da espessura. Ou, aqui foi para explicar, né? A gente está com foco aqui no aplicativo. Substitui o diâmetro. Opa, acho que eu passei direto, desculpa. Não coloquei. Substitui aqui o diâmetro do conector de 20 milímetros e o número de furos é 1,5. Ele vai te dar o valor 9. Agora, para o cálculo da parte tracionada, a gente segue basicamente o mesmo padrão, né? Bem simples. Clique em cima, calcular, e aí substitui todos os parâmetros. Aqui a área tracionada, eu tenho essa linha com 38 milímetros, que passa aqui por metade de um furo. Então, é 38 menos metade de um furo, multiplica o diâmetro vezes a espessura. Aí, substituindo no aplicativo, a gente tem o comprimento da área tracionada, a espessura da chapa, o diâmetro do conector e quantos furos estão dentro dessa linha tracionada, né? Essa linha de ruptura. 0,5, metade de um conector, metade de um furo. Dá o OK, ele já vai fazer a continha 2,49. O valorzinho de CTS está relacionado à distribuição nessa região aqui da frente da linha de ruptura, se ela é uniforme ou se ela não é uniforme. No caso de ela ser uniforme, esse desenho aqui tem na norma, o valorzinho é igual a 1. Se não for uniforme, ele passa a ser 0,5. Depois de preencher tudo, do jeito que está aqui, você aplica lá, clica em calcular. Aí vai te dar um valor de 201, que é o valor de resistência. Aqui está OK, né? Porque a gente tinha uma solicitação de 193 e a resistência 211. E aí entra um aspecto importante que eu comentei antes. Poxa, eu não vou resolver esse cisalhamento de bloco para tração.
A resistência aqui é condicionada pelo cisalhamento de bloco. O valor de 211 kN é menor do que a resistência ao escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida. Tá? Então, não pode deixar de fazer, tem que verificar sempre que possível. Agora que eu encerrei, a gente já volta para aquela etapa de tirar dúvida, ouvir sugestões ou comentários. Aqui está o motivo da gente ter feito esse aplicativo, que são, a gente tentou cobrir o máximo de faltas, vamos dizer, de gaps, que existiam em outros aplicativos. Aqui são outros aplicativos. No SteelApp é possível calcular elemento atração, a compressão, calcula torção em elementos comprimidos, calcula perfil laminado e soldado, faz o cálculo da seção otimizada, aquela que tem a menor peso, menor área de seção transversal, calcula perfis similares ao tipo W e outros, foi o que a gente fez no último exemplo, a gente tinha um perfil que era cantoneira, mas a gente não conhecia, a gente foi lá e fez a seção que entra aqui nesse último passo, né, penúltimo. No SteelApp é feito o cálculo iterativo do valor de sigma para a peça comprimida, em vez de utilizar o valor conservador igual à tensão de escoamento, e tem todos os perfis, assim, eu acho, a maioria, né, dos perfis comerciais cadastrados. Então, todas essas vantagens aqui é que fazem do SteelApp uma boa utilização, tanto na academia como como profissional, né? Às vezes para verificar uma fórmula, às vezes para testar um resultado. Né? Isso tudo foi feito no ano passado, pelo Rodrigo. Infelizmente, eu não consegui falar com ele, acho que ele está no interior. Mandei e-mail e mensagem por WhatsApp, mas não deu certo. O próximo passo, pessoal, pedindo para vocês mais um pouquinho de tempo, a gente já está praticamente finalizado, né? Que é fazer um bloco de elementos de viga. Quem está fazendo isso é o Ada, é meu aluno de TCC. A gente escolheu esses dois perfis que são usuais para esse tipo de elemento, aqui, por exemplo, em texto de cobertura, e aqui em edificações, em pontes, em tudo. Né? Acho que era isso, acho não, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham gostado, tentei ser o mais sucinto possível para aproveitar melhor tanto o tempo de vocês como a atenção. Obrigado. Então, mais uma vez aí, obrigado, né, pela sua disponibilidade em colaborar com a gente aí, trazer informação e conteúdo. Né? Esse programa é bem interessante, tanto do ponto de vista acadêmico, né, para o estudante, né, que está lá cursando a disciplina de aço. É interessante ele ter algum programa onde ele possa, né, simular alguns problemas, resolver algumas questões, comparar resultados. Eu acho que isso é muito positivo. Na minha época não tinha nada do gênero para fazer, então eu sei que isso aí agiliza bastante, ajuda bastante o processo de aprendizagem e é também útil para o profissional, né? Se for aquele profissional que não tem muita experiência, né? Aí ele vai ter que usar o aplicativo e ver para tentar descobrir qual o perfil ideal, porque o que tem experiência até já sabe, ele vê a carga, ele já sabe qual que é o perfil ali, mais ou menos, né? Que pode ser utilizado. E para o profissional com mais experiência, ele pode empregar esse software aí para justamente fazer verificações pontuais do seu projeto, né? Ele vai ter um software que vai fazer análise completa, fazer a simulação completa, mas aí ele quer dar um olhar específico para um elemento, outro do projeto como um todo, e aí esse software ele atende bastante essa função também, né? Eu acho que é bem interessante isso. Isso mesmo, Wagner. E só te interrompendo um pouquinho, você fez observações que são bem importantes, porque, às vezes, também o que eu percebo, né, a gente fica muito focado no projeto, eu, como professor e, às vezes, como aluno, e a gente, às vezes, perde um pouco da visibilidade do que os outros pensam em relação ao aplicativo. E aí, numa experiência dessa, e nas outras que eu já tive apresentando, é que eu observo que o potencial é maior do que aquilo que a gente imaginou no começo. Né? É bom, por isso, ouvir esse feedback. Não, sem dúvida. Eu me lembro que, assim, eu sempre gostei mais da parte concreta, não vou mentir, né? E aí, na graduação, peguei a disciplina de aço quando ainda a norma estava em revisão. Então, o professor ele ainda não podia trazer essas revisões, tudo que foi incorporado em 2008, ele não podia trazer na época porque ainda não estava valendo.
E aí, em 2014, aí eu fiz um curso para professor substituto lá na UFRJ, e uma das disciplinas que eu tive que pegar foi aço. Aí foi quando eu tive que voltar para estudar o assunto e tal. E aí a gente esbarrava justamente nessa dificuldade, né, de trazer exemplos práticos, de tornar o processo mesmo de cálculo, de aprendizagem também mais fluido, né? E acho que a ferramenta pode ser usada para isso, né? Na sala de aula. Eu hoje já estou distante aí da parte de estrutura de forma geral, estou mais na parte de construção civil, mas para o professor que trabalha, né, com o projeto aí de aço, acho que, ministrando a disciplina de projeto de estrutura de aço, acho que é uma ferramenta que pode ser incorporada aí na disciplina, sem dúvida, porque para o aluno, né, além de eventuais listas de exercício, né, ele pode, ele mesmo, propor problemas, encontrar soluções para o problema que ele está propondo, né, acho que é bem isso mesmo. Esse último ponto, Wagner, é dar liberdade para o aluno extravasar a criatividade. Ele pode muito bem fazer coisas que o professor, às vezes, por tempo, não consegue explorar dentro de sala de aula e com um aplicativo que foi testado já e validado. Mas é claro que sempre precisa de melhorar um pouquinho. Não, sem dúvida, faz parte do processo, né? A gente faz uma coisinha, depois vai melhorando aqui e acolá, mas o aplicativo está legal, né? Como eu falei lá do coeficiente de segurança, você já estava pensando nisso aí, né? Em modificar para permitir outras combinações de carregamento, acho que isso é bem interessante. E aí, já puxando para o meu lado, parece só um mentira, eu puxando do coeficiente de segurança, eu falei disso também porque o meu trabalho, né, de doutorado, ele envolveu uma calibração de coeficientes. E aí é interessante, porque essa calibração foi feita com base na confiabilidade, foi feita tanto para os projetos de estrutura de concreto quanto para os projetos de estruturas metálicas. E aí, quando a gente tem algum software que permite a gente mudar, né, alterar esse valor do coeficiente de segurança, a gente consegue analisar se aquele coeficiente que foi calibrado, qual é o impacto dele na prática, né? Se ele vai encarecer muito a estrutura, se a estrutura vai se manter num preço semelhante ou não, né? Isso que é interessante quando tem essa liberdade. Alguns softwares para concreto tem essa possibilidade de você mudar o coeficiente de segurança, e aí eu acho que é legal para a gente poder brincar também com isso, entender, ter uma acessibilidade maior a respeito desse coeficiente que está lá escrito na norma, né? O Wagner, nesse tópico de elementos de viga, a gente já até deixou essa possibilidade aberta, né? O que teve um probleminha ainda de modificar o anterior, porque eu não estou conseguindo ter contato com quem desenvolveu o primeiro, e a gente queria mudar, mas com a ciência dele, né? Que é um projeto que foi desenvolvido em conjunto, então é bom que todos participem do começo ao fim, e assim faça crescer com mais propriedade, vamos dizer assim. Pronto, beleza. O professor João Pedro queria falar, né, professor? Por favor. Deixa eu comentar só umas coisinhas, né? Minha pergunta é só para parabenizar. Eu vou primeiro, só botei minha latinha aí para vocês conhecerem, né? Mas a minha conexão é horrível. Alguém falou aí do Piauí. Não se preocupe que aqui na Bahia e no Pernambuco também, Petrolina Juazeiro é uma confusão também, não só para os alunos, mas para todos nós. A gente passa por uma dificuldade muito grande com relação a essas atividades virtuais, né? Não pode mais falar atividade remota, que não é mais remota. Então, eu estou com a minha câmera fechada porque a minha conexão é muito ruim. Então, eu vou fazer os comentários, Eduardo, mas é muito mais a título de parabenizar pelo app. E aí, obviamente, deixar claro que a gente precisa de ter todos os conhecimentos básicos, né? Aí acho que para os alunos que aqui estão, porque todo mundo fica numa ansiedade muito grande. A gente podia ter feito isso antes, né? Podia ter apresentado todo esse programa antes. Imaginem, vocês, Wagner falou da época dele, né? Que foi logo ali, é um menino. Imagine, eu me formei em 2000, então 98, eu acho que 99 foi que eu fiz a minha disciplina de aço. Imaginem o tipo de programa que a gente usava. Acho que o F2 estava na segunda ou terceira ou quarta versão. Imagina, a gente nem usa mais F2, né? Então, a gente fazia essas... Obviamente que aí, deixa eu falar outra coisa, que é o que eu, de vez em quando, eu comento com alguns, né? Não é porque a norma muda que a gente deixa de ser engenheiro, né? A gente vai ser responsável e ético por ter que aprender a norma nova que foi implementada. Então, eu não me formei, quando eu me formei em 2001, não era nem a 8800 ainda, né? Ela é a norma
nova, a gente trabalhava com outro, já trabalhava com, não trabalhava mais com tensão admissível, já trabalhava com as combinações, mas, assim, é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade. Todos os alunos que aqui estão, quando a gente faz essa cobrança dentro de sala de aula, quando a gente ensina, quando a gente cobra todas essas interações, né, que a gente faz aí até chegar no perfil, assim, você colocou um exemplo bem, bem didático e a gente precisa fazer isso porque realmente a gente só vai ver esse exemplo uma vez na vida. Depois, na prática, vai ser completamente diferente, né? Nunca mais a gente vai ver isso, só vai ver coisa daí para lá, pior do que isso. Nunca vai ser uma linha de ruptura simplesinha, né, num furo só, ou a gente vai estar fazendo proposições diferentes por conta de todo o carregamento que a gente vai tá tendo. Isso somos nós que definimos, né? Assim, a gente, obviamente, dependendo do projeto, do arquiteto que tem idealizado, então essas coisas vão se implementando de acordo com essa perspectiva e com a experiência que a gente vai adquirindo também. E até muita tranquilidade com isso, né? São experiências que a gente vai adquirir. Nada chega automaticamente. Então, parabenizar você pelo aplicativo, show de bola, é excelente. Não baixei ainda, não estava acompanhando pelo aplicativo, mas vou fazer isso, porque aí vou analisar e dar um feedback para você, porque eu acho que é muito importante, e utilizar quando tiver nas minhas atividades. Obviamente que não vai ser a base para a sala de aula, né? Mas talvez no final de período, ou numa incrementação que a gente possa fazer, eu possa verificar, ele é excelente, é viável, gostei, achei muito interessante. Então, que bom. Eduardo, e deixar os parabéns. Parabenizar mais uma vez o Wagner pelas ações. Eu acho que é uma ação que a gente tem que implementar no nosso curso, no nosso colegiado, como atividade virtual. Dizer do interesse, né, Eduardo? Eu acho que a gente está fazendo a gente está em contato com uns professores de Rondônia, e eles entraram em contato comigo e o professor Sérgio Mota. A gente está numa ação, tentando ver como é que a gente faz uma parceria de atividade de extensão para trabalhar o planejamento urbano, né? Então, são coisas que a gente vai ter que prever, né? Acho que é muito interessante, talvez, fazer essa pontezinha aí depois, Eduardo, com a Federal. Não sei nem como é o nível que vocês estão em termos de atividades virtuais, se vocês já estão com aula, se vocês não estão, a gente ainda está implementando tudo isso, então é importante que depois dessa pandemia acabou dando essa possibilidade, né, de a gente ter essas atividades. Nunca vão substituir as atividades presenciais, obviamente que não é essa a pretensão, e não terei, porque não fiz concurso para ser professor virtual ou à distância, não foi não foi esse o meu concurso, não sei se terei capacidade disto, mas que esse processo nos ensine isso, né? Nos ensine esse novo fazer aí, e essas novas possibilidades. E acho que essas aplicações, né? O exemplo que você traz aqui é muito bom para tudo que a gente vai ter que enfrentar por aí para trazer esse virtual para a sala de aula, né? Para o entendimento dos nossos alunos. Que já devia ter sido implementado, já devia estar sendo implementado, né? Mas a gente é muito... Não vou dizer a gente, não, estou colocando sou muito acomodado, então, para ninguém ficar ofendido. Então, meus parabéns, Eduardo, e eu vou ficar aqui, acompanhar até o final. Hoje, graças a Deus, estou com um pouquinho de tempo, tem uma live às 7, mas estou aqui até o final. Parabéns a Nailde, que fez aí a ligação, e Wagner pela ideia, e estamos aí para ajudar no que você precisar, meu caro, também. João Pedro, muito obrigado. Muito bom saber que você gostou, apesar de não lhe conhecer, né, mas claramente é um colega do pessoal. Com relação ao aplicativo em si, eu busquei fazer nessa apresentação algo rápido, né, até por causa da proposta mesmo, mas claro, de mostrar como é que usa, mas também de entender como é que o aplicativo faz essas contas, que na verdade se baseiam na norma, por isso que o nome também é SteelApp NBR 8800. Então, eu explorei esses casos mais simples, aí você citou um que eu acho até interessante você ter citado, era para eu ter comentado. A gente fez esse caso de linha de ruptura, atração, com um conector, né? Mas poderia ser 2 ou mais conectores, poderia ser também uma formação enviesada, que é inclinada um furo em relação a uma outra linha de
conectores. Dá para fazer isso no aplicativo também. Aí é quando o aluno, o profissional estiver explorando a ferramenta, vai perceber que dá para fazer, e também é simples, nesse mesmo procedimento, substituir valores e obter resultados, mas, assim, eu também compreendo que não é um aplicativo com um fim muito maior, né? Poxa, eu vou fazer um projeto utilizando o aplicativo. Dá para fazer, eu acho que dá, só que não é o ideal, né? Aí seria partir para uma coisa muito maior. Então, quando é pontual, quando é bem específico, é coisa simples, principalmente dentro da universidade, dá para usar e explorar muito, que dá para você fazer uma série de exemplos baseado no que você deseja explorar, né? Se é o tipo de perfil, modificando o perfil, se é modificando a solicitação de carga, o que é que acontece, dá para fazer até pesquisa dentro da utilização do aplicativo. E esse outro ponto que você citou aí, do que possibilitou, né, a pandemia, de unir mais o pessoal, isso fomentou uma ideia, aí eu vou fazer já a propaganda, Wagner, se você me permitir. Peraí, antes de você fazer a propaganda, deixa eu só comentar aqui rapidinho, posso te interromper? Sim, sim. Primeiro eu quero te agradecer de novo por a oportunidade, te parabenizar pela ideia. O aplicativo eu testei aqui, eu estava com o celular acompanhando. Para quem não teve essa oportunidade, realmente é bem prático, bem simples de usar. Então, isso facilita bastante, principalmente um aluno que está na sala de aula, deixa eu verificar se meus cálculos estão certos. Então, como uma ferramenta, né, de apoio. Então, a ideia foi sensacional. Você tinha, eu vou até fazer aqui uma propaganda, né? Você tinha comentado que ia ver com seu aluno a possibilidade de uma live, um curso ensinando como fazer aplicativos. Eu acho que a gente está bem nessa época de utilizar essas ferramentas a nosso favor, e eu estou aguardando isso, de você já fazendo essa cobrança. Acredito que será interessante não só para mim, mas para toda a Univasf de uma forma geral, e para outras universidades de uma forma geral. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer. Bem prático, eu já sabia da existência, mas confesso que eu não tinha utilizado ainda esse aplicativo, mas bem fácil, bem dinâmico, então não tem muita coisa que se fazer. Com relação à divulgação, aí eu deixo você fazer a propaganda do Estruturas em Rede. Antes de passar para o Estruturas em Rede, que é o que eu vou falar adiante, eu queria saber se mais alguém tem algum comentário sobre o aplicativo. Só mais uma sugestão. É porque o aplicativo também só está disponível para Android, né? Isso. Se você conseguisse disponibilizar para iOS, você iria ganhar mais fama ainda também, né? Porque nem todo mundo tem um Android, nem todo mundo tem um iOS, então, se você conseguisse colocar nos dois, aí você ganharia o mundo. Digamos assim. Obrigado, Nailde. Essa sugestão aí, a gente está recebendo e está colocando uma espécie de caixa, né, para tentar ir fazendo uma de cada vez, mas é uma sugestão que deve ter alguma facilidade. A solução que a gente encontrou não foi fácil, a gente ficou desestimulado para fazer para o iOS, né? Mas vai dar certo. Eu tenho confiança que... Eu acredito em você. O trabalho está sendo realizado basicamente quando o aluno encontra o professor, o aluno encontra o professor e o professor encontra o aluno, que é isso, é quando os dois estão bem ligados no projeto, né? Então, o Rodrigo, que fez essa parte que eu apresentei, foi um aluno excepcional, né? Bem acima mesmo da média. O Adam, que está fazendo esse elemento de viga, ele também é um aluno muito bom. Precisa ser acima da média? Não. Quando eu falo acima da média, é porque eles se dedicam mesmo a fazer isso, né? Eles se preocupam, querem melhorar, querem fazer da melhor forma. Então, quando encontra junto esses dois, aí sai fácil. Eu tive, vamos dizer assim, essa oportunidade de trabalhar com esses dois alunos. O Rodrigo já é engenheiro e o Adam termina assim que isso tudo voltar ao normal.
Inclusive, isso que você colocou do curso é para ser dado pelo Adam, ou palestra, que é para mostrar como se faz um aplicativo. Já falei isso para ele, já está ciente, mas a gente não organizou ainda e nem definimos data. Mas, assim que eu souber, a gente vai ter essa data e vai ser publicado. Aí eu aproveito para passar para o que a gente estava falando de união de professores, né, que é o Estruturas em Rede. Estruturas em Rede é uma plataforma, vou pedir espaço aqui, viu, Wagner? Para divulgação de palestra online, por exemplo, eu divulguei essa palestra minha lá, né? Congressos na área de estruturas, editais, quem quer fazer mestrado, doutorado, tem videoaula dos professores que fazem parte de Estruturas em Rede, tudo é divulgado nesse site de forma gratuita. A ideia é só fazer a informação chegar no aluno, chegar no profissional. Nesse caso aqui é específico para a área de estruturas. Então, tudo na área de estruturas que a gente conseguir encontrar e é de forma online, que dá para ter acesso no Brasil inteiro, então a gente vai lá e coloca. Por exemplo, né, para ser bem claro, esse projeto começou há pouco mais de um mês, então todos esses pontinhos aqui são cidades onde tem professores que fazem parte dessa rede, né? Por exemplo, aqui o professor Arlindo, ele fica aqui nesse pontinho, e ele publicou umas videoaulas na área de estruturas para quem quiser assistir. Então, é um projeto bacana, voluntário, naturalmente, e todo mundo participa com a intenção Arlindo foi meu contemporâneo lá. Conhecimento. Arlindo foi meu contemporâneo na época do mestrado, fez o doutorado, o mestrado e doutorado, acho que com o professor Paul. A gente tem contato ainda até hoje. Professor Paul, com certeza. E acho que tem Arão por aí também, pelo Pará, não sei se vocês já estão em contato também, que é bem interessante. Aqui é ele aqui, olha. Esse aqui. Ele, né? Ele Arão representa também. Esse aqui, a Nailde está aqui, eu estou aqui, o Wagner, vocês... Nailde era para estar do lado da Bahia, viu? Ela está do lado de Pernambuco, mas ela era para estar do lado da Bahia. Tá errado aí, tá no meio, João Pedro, tá ali no Bahia. Mas eu vou voltar aqui pro Eduardo, bota lá na Bahia. Da palestra, porque se alguém tiver mais alguma dúvida, eu também vou deixar meu contato com o Wagner, a Nailde já tem meu e-mail, também vou deixar tudo aí, quem quiser. Tem um Instagram que eu coordeno, que é o Estruturas UFPI, do Departamento de Estruturas. Mas é isso, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu não tenho dúvida não, mas eu agora, já que você já está nos finalmente, já pensou em mudar esse Steel App para outro nome, alguma outra coisa assim? Ou já está definido, fechado oficialmente com Steel App? Ei, João Pedro, já foi feito até o registro de propriedade com esse nome. Aí agora está complicado. Mas tá, tudo bem. Valeu. Mas você, Wagner. Né? Eu não sei se tem mais gente aqui com dúvida, né? Mas, de qualquer forma, o interessante é que essa apresentação está sendo gravada, né? E aí, quem não teve a oportunidade de baixar o aplicativo antes, pode mais na frente baixar e depois acompanhando os exemplos com a apresentação quando ela estiver hospedada aí no YouTube ou alguma outra plataforma, né? Então, acho que deixa eu só falar uma coisinha, Wagner, rapidinho, desculpe. Só para a gente reforçar isso, né? Eu estou vendo aqui professor Sérgio Luiz, professora Nailde. A gente é responsável por essa divulgação também, né? Acho que a galera tem que vir, estar mais presente aqui. Vamos jogar isso mais nos grupos dos alunos e nos grupos dos professores. Agradecer também, acho que é isso. A gente tem que fortalecer essas ações. E muda quando a gente mudar. Então, a proposta é a gente que vai fazer isso. Então, acho que é importante um dia, pelo menos, estar todos os professores do colegiado aqui nessas apresentações. Mas é processo, eu acho que vale a pena, a gente insistir. Sei que cada um tem as suas atividades, né? Acho que Eduardo também deve enfrentar isso aí no colegiado dele, na Federal do Piauí. Em termos de participação é tudo muito complicado, e trazer os alunos, né? Tá todo mundo aí, eu sei que tem a dificuldade da internet, mas é importante a gente estar fazendo esses registros, né? Tá agradecendo as presenças de todas as pessoas e pedir realmente que todos repliquem isso. É importante que na próxima live a gente tenha um número dobrado aí, que cada um consiga trazer alguém mais, ou
ou um ou dois, para a gente estar ampliando essas ações, que serão ações necessárias para a gente. A gente sabe que isso vai ser obrigatório, talvez, por um longo período aí. Então, é bom que a gente comece a pensar direitinho nisso. Obrigadão e desculpe aí mais uma vez essa interrupção. E o que eu acho interessante, na verdade, né, é que a pandemia ela acabou abrindo para a gente outras possibilidades, porque se a gente não tivesse pandemia, seria muito difícil a gente estar trazendo, né, para a instituição alguns nomes que estão distantes, né? E aí a pandemia, através aí dessas apresentações virtuais, está permitindo que a gente aproxime as pessoas, né? Está permitindo que a gente tenha acesso a informações de ponta, a conteúdo interessante que, se não tivesse a pandemia, talvez a gente não tivesse acesso ou tivesse mais na frente, mas seria muito mais difícil, né? Então, quem tem acompanhado esse ciclo de palestras aqui da Univasf, né, já deve ter percebido que a gente tem trazido muita coisa legal. Eu estou aprendendo muita coisa legal aí com vocês todos que estão contribuindo. E é uma pena que nem todos os alunos estejam aproveitando essa oportunidade, né, que está sendo disponibilizada. E professores, né, Wagner? E professores. E professores também. Mas a última palestra da gente está fazendo sucesso, viu? Estou lhe avisando que acho que a gente vai ter até problemas com ela. Mas o João Pedro aí, ele sabe que ele acompanhou todas as lives, aí ele tem realmente noção do quanto que elas são interessantes, o conteúdo que a gente está trazendo aqui é muito interessante, e assim, como eu também estou disponibilizando, né, essas apresentações, seja no Instagram, seja no YouTube, a pessoa não tem meio que desculpa para não poder ter acesso a esse conteúdo, porque eles estão na internet aí disponíveis, e eu espero que a gente consiga alcançar mais e mais pessoas aí. É aprendizagem, né? A gente está aprendendo a cada apresentação nova, a gente aprende uma coisa diferente, a gente já pensa em algo que a gente pode mudar para a próxima. E eu agradeço, né? E eu espero que a gente possa agora também estreitar relações, porque a gente está próximo, inclusive, geograficamente, né? Então a gente pode ter aí a Univasf trabalhando junto aí com vocês aqui, fortalecendo mesmo as coisas, né? Porque às vezes, ainda mais nesse momento também de contingenciamento de recursos, às vezes essas parcerias podem viabilizar projetos que, de repente, não seriam viáveis se a gente tocasse eles sozinho, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente, inclusive, exercitar essa capacidade aí de mobilizar pessoas que atuam em áreas semelhantes à nossa para que a gente consiga produzir, né, pesquisa, extensão, conteúdo de ensino, enfim, né? Eu agradeço aí a você e espero que a gente possa trocar mais figurinhas no futuro, que a gente possa aí trazer você e outras pessoas também do departamento para fazer apresentações aqui na Univasf. Tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo. Wagner, depois só agradecer novamente a iniciativa, que partiu de, acredito em você, né? Eu acompanhei as palestras, como comentei no início, parabéns mesmo, né? Eu sei um pouco sobre isso e quanto é difícil conseguir e organizar, dar um trabalho, tem aquele compromisso, mas aí eu percebi que você continuou e tem feito bastante com muita qualidade nas que eu assisti. Então, parabéns ao pessoal da Univasf pela iniciativa. Quer dizer que eu estou aberto para qualquer dúvida depois ou contato. Basta entrar em contato comigo, fala com a Anaílde ou com o Wagner, pega meu número, meu e-mail, qualquer coisa, né? E aí manter o foco sempre no que eu tenho observado, que é manter o foco no aluno, no profissional que quer aprender. Vamos manter o foco nesse pessoal, estimular para fazer com que eles aprendam mais, tenham interesse pela área. Eu acho que o aplicativo ele tem esse papel também de aproximar aluno do curso por meio de uma realidade, né? A gente vive com o celular na mão e, às vezes, uma ou outra passa o olho ali no Steel App e, de repente, utiliza ele e vai para frente. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu observei os parabéns de alguns aí, inclusive colegas do meu departamento, amigos, e a todos vocês que participaram. Até a próxima. Abraço. Aí depois eu vou ver com você a gravação, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Gelson, aí pode parar a gravação agora. Pronto, obrigado, Eduardo. Obrigado.